E se um pouquinho de paranoia, na verdade, tornasse a gente desenvolvedor melhor? Parece estranho, né? Mas é sobre isso que vamos conversar hoje, sobre a tal da paranoia pragmática. É, no fundo, uma mentalidade de defesa que ajuda a criar sistemas mais fortes, mais confiáveis. E tudo começa aceitando uma verdade, que pode doer um pouco no início. Ok, vamos começar com essa frase que pode até parecer um pouco dura, mas o legal dela é o seguinte: em vez de ser uma falha, aceitar essa verdade é o primeiro passo e é libertador. Ninguém, mas ninguém mesmo na história da computação, conseguiu criar um software perfeito. Aceitar isso tira um peso das costas e permite focar no que realmente dá para fazer: construir sistemas resilientes. Isso nos leva a duas formas de pensar. De um lado, tem a mentalidade idealista, que fica correndo atrás de uma perfeição que não existe. E do outro, a pragmática. Pensa em dirigir um carro. Um bom motorista dirige na defensiva, sempre esperando o erro dos outros. É a mesma coisa aqui. O programador pragmático não confia no código dos outros e, olha que importante, não confia nem no próprio código. Então, aqui está o nosso kit de ferramentas para hoje. A gente vai passar por cada uma dessas 6 táticas defensivas. São essenciais para proteger nosso código contra o inesperado. E o ponto de partida é esse: ninguém escreve código perfeito. Nem a gente. É por isso mesmo que precisamos nos defender dos nossos próprios erros. Programar na defensiva começa com essa humildade, sabe? A de saber que a gente vai errar. Agora sim, vamos para a nossa primeira técnica prática para lidar com a interação entre diferentes partes do código: o tal do design por contrato. O design por contrato, ou DBC, é uma ideia genial do Bertrand Meyer. A lógica é bem simples. Assim como no mundo real, os módulos de um software precisam de um acordo claro. O que cada um espera, o que cada um promete entregar. Ter isso bem definido evita uma confusão danada. E todo contrato de software se divide em 3 partes essenciais. As pré-condições são as regras do jogo para quem vai chamar a função, é a responsabilidade de quem chama. As pós-condições são as garantias que a função oferece. E as invariantes de classe? Essas são as verdades que a classe jura manter o tempo todo, não importa o que aconteça. E essa ideia de contratos que nasceu lá na época dos sistemas gigantes, dos monólitos, ela não ficou no passado não, muito pelo contrário. Ela evoluiu e hoje é mais crucial do que nunca nas arquiteturas modernas. Hoje, no mundo dos microserviços, onde um monte de sisteminhas diferentes precisa conversar, o conceito virou os contratos orientados ao consumidor. Ferramentas como o Pact, por exemplo, criam um tipo de acordo digital. Se um serviço muda algo que vai quebrar o outro, o erro é pego na hora, antes mesmo do código ir para a produção. É o design por contrato 2.0. Agora, vamos para uma ideia que parece meio maluca, meio contraintuitiva, mas que é muito poderosa. Às vezes, a coisa mais segura que um programa pode fazer é só parar de funcionar. Simples assim. E essa frase do livro resume tudo perfeitamente. Um programa que continua rodando mesmo depois de um erro grave pode causar um estrago silencioso e, muitas vezes, catastrófico. Pensa só na diferença. Um programa deficiente é tipo um zumbi. Ele continua andando, mas em um estado totalmente imprevisível, e pode corromper um banco de dados inteiro no caminho. Agora, um programa morto, ele para na hora. Acabou. Ele não causa mais nenhum dano. E esse é o ponto. Um programa morto é muito, mas muito menos perigoso. E isso não é só teoria, não. Essa é a filosofia central de linguagens como Erlang e Elixir, que são famosos por aguentarem o tranco. A abordagem deles, Let It Crash, ou Deixe Quebrar, significa que em vez de tentar adivinhar cada errinho, o sistema é feito para falhar rápido e ser reiniciado na hora por um supervisor, num estado limpo e seguro. Beleza. Próxima ferramenta do nosso kit, as asserções. Elas são a nossa maneira de checar ativamente se aquilo que a gente acha que é impossível acontecer, de fato, não aconteceu. Quantas vezes esse pensamento não passa pela cabeça de quem programa, né? Essa variável aqui nunca vai ser nula. As asserções são a nossa resposta para essa autoconfiança que às vezes é bem perigosa. Se algo realmente não pode acontecer, então a gente usa uma asserção para garantir isso. Mas calma, tem que usar do jeito certo. Asserções servem para checar a lógica interna do programa, não para validar dados que vêm de fora, como que um usuário digita. E um ponto crucial: nunca, mas nunca mesmo, coloque um código que precisa rodar dentro de uma asserção, porque elas podem ser desativadas. E agora vem uma dica um pouco polêmica, mas fundamental.
Ao contrário do que muita gente pensa, asserções não são só para achar bug durante o desenvolvimento. Desligar elas em produção é como tirar a rede de segurança de um trapezista. Elas são uma linha de defesa importantíssima contra aqueles bugs que os testes não pegaram. Certo, vamos falar de exceções. É uma ferramenta super poderosa, mas que, nossa, como é mal utilizada por aí. Então, qual é o papel correto delas? A regra de ouro é: exceções são para eventos, bem, excepcionais, coisas que não deveriam acontecer. Se um arquivo que precisa existir não está lá, isso é uma exceção. Agora, se um usuário digita um nome de arquivo errado, isso não é excepcional, isso é esperado. O teste é simples. Se o programa para de fazer sentido sem os blocos try-catch, é um sinal de alerta de que as exceções estão sendo usadas como parte da lógica normal. E a nossa última ferramenta tem a ver com gerenciar recursos de forma disciplinada. Memória, arquivos, conexões de rede, tudo aquilo que é finito, que acaba. E a regra não podia ser mais simples. A rotina, o objeto, o que for que alocou um recurso é responsável por liberar esse recurso. Quem abre o arquivo, fecha o arquivo. Quem aloca a memória, libera a memória. Parece óbvio, né? Mas esquecer isso é a fonte de uma quantidade absurda de bugs. E quando se lida com vários recursos ao mesmo tempo, a ordem faz toda a diferença. A liberação tem que ser feita na ordem inversa da alocação. Pensa numa pilha de pratos. A gente sempre tira o de cima primeiro. Fazer isso evita problemas chatíssimos como deadlocks e recursos que ficam órfãos no sistema. Essa ideia é tão importante que a indústria evoluiu para resolver isso direto na linguagem. Em sistemas modernos, como o Rust, por exemplo, o conceito de ownership, ou posse, automatiza tudo. O próprio compilador garante que os recursos sejam liberados no momento certinho, eliminando de vez uma classe inteira de bugs de gerenciamento de memória. Então, no fim das contas, essa tal de paranoia pragmática não tem nada a ver com medo, viu? Tem a ver com profissionalismo. É o que separa um software que só funciona quando tudo dá certo, o famoso caminho feliz, de um software que aguenta o tranco do mundo real. Por isso, a pergunta que fica martelando não é se a gente deve usar essa mentalidade, mas sim onde. Onde é que a gente vai começar a aplicar isso no nosso projeto? Hoje mesmo.